Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou trazer meu depoimento sobre a ressonância harmônica, uma ferramenta maravilhosa do professor Hélio Couto. Se você não sabe quem é o professor Hélio Couto, o que é ressonância harmônica, vou deixar o link do site do professor aqui na descrição para você fazer sua pesquisa. Tem também outros vídeos de outras pessoas aqui no YouTube. Inclusive, quando eu não sabia o que se tratava ressonância harmônica, eu fiz assim várias buscas. Então, tem muito material bom para a gente conseguir ter uma ideia. Tem vídeos de várias pessoas aqui que realmente vão te ajudar a clarear e te dar um direcionamento sobre a ressonância harmônica. Então, vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui, uma listinha de 2 páginas do que de alguns fatos e acontecimentos que aconteceram comigo durante esse período, desde quando eu comecei a estudar o Caminho das Palestras, esse material do professor Hélio Couto. Então, vamos lá. Vou falar brevemente aqui para vocês como que eu conheci o professor Hélio Couto, o material dele. Em 2024, eu fiz um curso de radiestesia e a professora, ela falava que ela era ressonante e que ela era aluna do professor Hélio Couto, então eu fiquei curiosa de saber quem que era o professor. Eu fui atrás de fazer a busca desse material, de saber, né, do que se tratava. Quando eu comecei a seguir ele no Instagram, aqui no YouTube, não me deu muita conexão. O material dele, a forma como ele falava, parece que não fazia sentido com o que eu estava buscando naquele momento. Então, ficou ali. Quando foi, no início do ano de 2025, eu fazendo uma busca ali no Instagram e vi um vídeo, assisti um vídeo do professor Hélio Couto. E o tema que ele falava ali, que eu não me recordo agora, veio assim, encaixou perfeitamente de acordo com o que eu estava na busca. E veio a conexão. Então, eu estava pronta e preparada para começar o meu processo com o professor. E entrei, então, a partir desse momento, comecei a entrar aqui no YouTube, fiz várias pesquisas, igual eu falei anteriormente, e comecei a realmente a entender o que era a ferramenta que ele utilizava, a ressonância harmônica. Só que para você ter acesso à ressonância harmônica, você primeiro tem que passar por um processo de assistir aulas e ler um livro. Então, eu comecei meu processo da, do caminho das palestras no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, eu comecei o caminho das palestras. E depois que você terminar o caminho das palestras, você tem que ler o Mentes Informadas. Então, o que eu fiz? Eu primeiro quis é, acessar todo esse material de videoaula e depois para dar introdução ao livro. Na minha concepção, para mim, assim, era melhor, porque quando eu comecei a assistir às aulas, eu já acordava cedo assistindo às aulas. E depois, no fim do dia, à tarde, eu ia trabalhar, no fim do dia, voltava a assistir às aulas. E como vocês, quem já acompanha o professor Hélio Couto, as aulas dele não é 40, meia hora, né? São minutos, são de 1 a 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas de aula. Então, assim, eu comecei a beber da fonte. Eu não parava de assistir às aulas o tempo todo, que eu estava livre, agora sábado e domingo era estudando, fone no ouvido, eu estava limpando casa, estudando todo esse material do Caminho das Palestras 1 e 3. Então, no dia 10 eu comecei, já no dia 27, no dia 27 de abril, eu senti de desativar as minhas redes sociais, o Instagram. Não fazia mais sentido aquilo ali comigo. Parecia que era muito vago aquilo ali, que não estava fazendo mais sentido, eu ficar mantendo aquela energia ali. Então, eu desativei, fiquei um tempo sem. Comecei a ter sonhos estranhos com pessoas que eu não via e que eu não tinha mais contato há muito tempo. Então, isso já foi um sinal de catarse. E o que é catarse? Catarse são limpezas que o nosso corpo vai tendo de acordo com uma informação vai entrando, a antiga tem que sair. Comecei a criar pequenas coisas. Então, eu pensei, igual, por exemplo, teve 2 coisas que foram pequenas, que eu pensei e, de repente, em 2, 3 dias depois, estava na minha mão. E o professor fala muito sobre isso. A gente está pensando e criando a nossa realidade o tempo todo. Pensou, criou, pensou, criou. Então, eu comecei a ter mais noção realmente dessa fala, assim, nós criamos a nossa realidade, porque eu já sabia, mas parece que não estava tão, assim, dentro de mim essa compreensão, né? Eu notei aqui que eu tive irritabilidade, no entanto, eu discuti com uma irmã na frente de outras pessoas, e depois eu reconheci o meu erro, né, e pedi desculpas.
Deixa eu olhar aqui o dia que foi. E achei. E aí eu coloquei aqui no meu diário, eu escrevi assim, ó. É, cadê? Eu percebi que na hora da discussão parecia um espelho. Da mesma forma que ela queria prevalecer a opinião dela, eu também queria que a minha opinião fosse como certa. E para, e para isso, gritar, falar alto e colocar a minha opinião como certa, isso me fez refletir que nossa referência em casa, por exemplo, é o meu pai, que ele sempre fez assim, para a opinião dele, né, para ele ser escutado, né, a opinião dele ser é, respeitada, teria que ser na forma de agressividade verbal, no sentido assim, de chegar e opinar, minha opinião é a certa, acabou e pronto. Então eu percebi que, é, então, naquele exato momento virou uma chave na minha cabeça que por anos da minha vida, exatamente 36 anos, eu fazia isso, de querer, quando eu tivesse uma discussão, que a minha opinião era certa, acabou e pronto. Então eu tive essa virada de chave. E isso aconteceu mais ou menos no dia 5 de junho, isso, dia 5 de junho, que aconteceu essa discussão. É, à noite, quando eu estava trabalhando na área, exatamente, às 22 horas e 22 minutos, sincronicidade. Quando a gente entra nesse mundo, parece que você começa a ver sincronicidade em tudo, dos números, pessoas, né? E aí, nesse dia 5, à noite, né, depois dessa tarde que eu tive essa discussão, eu escutei um barulho de coruja no telhado. Então, eu fui lá fora, no quintal, para ver. E aí, está escrito que eu coloquei, peguei meu celular, tirei fotos, filmei e tive uma conexão com a coruja. E aí eu fui pesquisar o que significava o significado, né, espiritual da coruja, e vi que ele era um animal muito poderoso de proteção espiritual, de sabedoria, né? Então, eu entendi como uma mensagem sobre o que eu tive à tarde. Então, eu tive a sabedoria de fazer a observação, né, do fato, e que onde fez uma viradinha de chave. Então, já começa aí o, um processo também, né? Aí eu coloquei aqui que no dia 6/6, então nesse dia 6, à tarde eu estava no meu trabalho, que quem não sabe, eu sou professora, no período vespertino eu trabalho na escola. Eu havia parado um ano, ficado sem trabalhar na, na escola, né? E aí agora eu voltei por questões financeiras e também estou fazendo muita limpeza diante dessa questão minha de trabalho. E no dia 6, quando eu acordei, era um dia de portal, dia 6/6. Foi onde eu acordei e olhei o significado espiritual da coruja e vi que ela era um animal muito poderoso de proteção espiritual, de sabedoria. E à tarde, quando eu estava trabalhando, apareceu uma lagarta, aquelas lagartas verdinhas, e ela era muito linda e ela veio bem próximo de mim, onde eu estava. Eu estava fazendo uma colagem numa parede e ela veio, desceu assim, ficou bem pertinho. Eu vi que ela começou a descer, falei, deixa ela, vamos ver até onde ela vai. E quando eu olhei, né, que elas são arquétipos também, quando eu vi o significado, então eu fui ver o significado da coruja e o significado da lagarta. O significado da coruja, que trouxe para mim como é, mensagem, foi: preste atenção, você está sendo guiada. Da coruja. E da lagarta foi: confie no processo. Ainda que você não veja as asas, você está crescendo por dentro. E assim, chega a arrepio, o tempo todo, o universo, Deus está em conexão com a gente. Só que a gente tem que estar com os olhos abertos, realmente, para enxergar os sinais. Então, eu fico até emocionada. Então, apareceu a coruja, né? Teve essa discussão, apareceu a coruja, apareceu a lagarta, fui atrás, né, de sentir o que realmente essa mensagem quis trazer para mim e trouxe, né, essa forma de dizer, né, que era para mim prestar atenção, que eu estava sendo guiada durante o meu processo, mesmo que eu não veja as asas, mas está crescendo por dentro, realmente. Cadê? Deixa eu olhar outra coisa aqui. Então eu coloquei aqui, estou percebendo que o caminho das palestras 1 tem feito muitas limpezas. Inclusive finalizei ele ontem, no dia 5, onde foi a aparição da coruja, né? E hoje, no dia 6/6, estou iniciando o caminho das palestras 3. Tenho só gratidão por tudo que venho passando e tenho certeza que minha vida está passando por uma transformação. Deixa eu ver agora aqui o que eu escrevi no próximo dia. Bom, vamos lá.
Eu coloquei aqui que no dia 24/6, dentro do meu diário, né, que eu já tinha finalizado o Caminho das Palestras, o 1 e o 3. Eu já estava fazendo a leitura do Mentes Informadas e eu tinha feito a tentativa de pedir a primeira onda para Patrícia e para Marli. Só que, igual, por exemplo, pedi primeiro para Patrícia, e depois de 5 dias não tive resposta. Já enviei outro e-mail para Marli e também não tive respostas. Aí, quando foi lá no dia 20/6, eu coloquei aqui que eu enviei para o professor Hélio Couto. Aí eu já recebi um e-mail automático que ele envia de resposta, falando que todos estão recebendo ajuda espiritual e que ele iria responder assim que possível. Aí, então isso foi no dia 20/6. Aí, quando foi mais para frente, passou uns dias, ele me mandou outro e-mail, ele me mandou outro e-mail já com questionário, explicando tudo direitinho de como fazer o pedido da primeira onda. Que tinha como pedir ela pagante e como uma outra forma gratuita. E nessa época eu estava financeiramente apertada, eu acabei optando em pedir ela da forma gratuita. Então, eu fiz meu primeiro pedido no dia 20, é, respondi todo o questionário e enviei para a ICA, né? E aí eu tive que aguardar, né? Porque demora, e muitas pessoas na frente também. Eu tive que aguardar esse período até chegar a minha primeira onda. E durante esse período, continuou acontecendo várias coisas. Eu até coloquei aqui no meu ponto de observação, que lá no mês de julho, uma repetição de comportamento. Então aqui eu também tive outra, tá vendo? São viradinhas de chave. A gente vai observando o que a gente é acostumado a fazer no dia a dia, no automático, né? E quando você para e se auto-observa e observa as situações, os pensamentos, você vai vendo que a gente faz tanta coisa no automático que a gente não está concentrado e vivendo o aqui e agora, né? Não está atento às coisas que o universo, que nós temos que mudar também, enfim. E aí foi uma situação onde uma irmã minha, ela havia feito um bolo e todo mundo falando mal desse bolo, que tava isso, que tava aquilo. E eu lanchando assim, comendo. A gente aqui é muito unido, a gente fica muito reunido, sabe? E aí eu percebi que me veio a chave. Eu falei, cara, é muita ingratidão a gente reclamar de uma coisa que alguém disponibilizou o seu tempo para fazer com o maior carinho, amor, enfim, se foi ou não foi, mas as outras pessoas receberem reclamando. Entende? Então eu fiz uma viradinha ali de chave nesse sentido, de não reclamar, né? A gente tem que ser mais gratos, né, por tudo. Então, onde eu tive essa percepção, essa viradinha de chave, de que temos que ser mais gratos, né? E aí, quando foi, deixa eu olhar aqui, dia 6/8, nesse dia aqui, eu deixei aqui marcadinho, já no início de agosto. Eu comecei a ter umas experiências. Eu nunca tinha passado por uma projeção astral de que realmente lembrar, né, do que estava acontecendo ali. E eu comecei a ter experiências no astral. Eu até anotei aqui que eu acordei com uma sensação de como se eu estivesse voltando para o meu corpo. Eu estava até em posição fetal, dormindo, e quando eu acordei como se eu estivesse retornando para o meu corpo. Então, já comecei a ter essa sensibilidade de perceber e sentir coisas diferentes. Aí eu coloquei aqui também que eu tive uma visão em um sonho e ele era muito real. Foi até no quintal de casa, estava à noite, bem escuro, e eu visualizei no céu algo como se fossem astronautas com capacetes, e eles tinham umas asas meio retangular aqui atrás, e eles ficavam pulverizando algo, né, pelo espaço. E quando eu estava olhando, eu estava atrás de um pé de manga, uma árvore que tem no quintal, né? E eu estava escondida assim atrás, olhando, e só que eu senti medo, não foi algo, não achei que fosse algo positivo, né? Então eu senti medo, então foi uma sensação não muito boa. Provavelmente muitas coisas acontecem aí no astral e a gente não tem tanto acesso assim para ver, né? Então eu acabei escrevendo aqui sobre essa experiência. E também eu tive uma outra experiência com um Grey, onde foi em um sonho, e aí eu coloquei aqui, ó. Eu lembro vagamente do local, e eu estava com uma outra pessoa que eu também não sei quem é. E quando eu nesse lugar, eu olhei para o lado e eu vi algo bem grande,
E quando ele olhou para mim, e assim, a conversa foi toda na mente, não foi verbalmente, né? Eu perguntei quem que era e eu lembro que tinha umas manchas e tal, cadê? Coloquei aqui, ó, tipo uma túnica bem grande, e eu virei para essa pessoa que estava comigo e perguntei, quem é esse? E na hora a pessoa virou para mim e disse que era um Grey. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e não me lembro, não me recordo de mais nada. Eu acabei, acho que acordando, bem na hora assim, bem vívido, bem lúcido, então eu tive essa experiência também. Deixa eu ver qual foi mais outra experiência. Ah, tá. Eu coloquei aqui, já agora que já era lá pro dia 17 de agosto, mais pra frente um pouquinho. Que eu coloquei que é, eu comecei a pensar mais em mim. Eu comecei a sentir necessidade de autocuidado, de voltar à atividade física, porque até então eu estava muito parada, sabe? Então, eu comecei a fazer anotações do que eu queria, né? E eu li uma frase que acabou me marcando, assim, nesse processo que eu estava, né, já nessa questão de querer mudar hábitos, né, me organizar, e eu achei que fez muito sentido com o que eu estava vivendo ali na hora, que é, o futuro cria asas no presente. E nesse dia eu tinha decidido voltar a fazer um programa aqui de desinflamação, porque eu tenho um problema com hipotireoidismo, e o corpo inflamado acaba que prejudica muito a questão da tireoide. Então, eu entrei para um programa que eu havia compro, tinha iniciado ele, consegui emagrecer, estava ficando estável, aí veio uma recaída de uma cachorra minha tinha ficado doente, fui me dedicar 100% a ela e acabei esquecendo de mim. Então, até nisso, já tinha começado até falando nisso o caminho das palestras, era uma forma me mostrando que eu tinha que sempre me colocar em primeiro lugar. Eu tinha que dar continuidade, né, ao autocuidado e não me entregar 100% para o outro primeiro antes de cuidar de mim. Então, eu tinha que cuidar de mim e cuidar do outro também. Então, eu tinha parado tudo, e aí nesse período aqui, em agosto, eu tinha dado a certeza de que eu ia voltar, se a cuidar de mim. Aí eu falei, eu vou começar no dia 20, que era o dia que iniciava o protocolo. E aí teve, cadê que eu escrevi aqui? Então, no dia 17 foi o dia que eu tinha feito as anotações, que eu iria iniciar o protocolo de desinflamação. Eu tinha visto uma frase que me fez todo sentido, que era o futuro cria asas no presente. Então, no dia 17 eu tinha decidido que eu ia mudar, né, meu estilo de vida, que eu ia cuidar mais de mim, colocar em primeiro lugar. Tinha escrito aqui várias coisinhas. E aí, no dia 18, na segunda-feira, era o dia que eu tinha que ir pro TJ, porque eu fui convocada a trabalhar no Tribunal do Júri. E aí, os outros anos anteriores, eu ia reclamando, porque eu tinha que estar lá, e eu não gostava de estar presente naquela situação de julgar as pessoas. Enfim, eu tinha algo que como se eu não fosse certo eu ficar fazer aquilo ali. Eu me sentia incomodada. Só que dessa vez, eu fui com um olhar diferente. Eu fui de uma forma diferente. Eu cheguei lá e, incrível que pareça, eu fui a sorteada para ser a júri, né, também, que eram 7 pessoas, das 7 que eu fui selecionada, né, fui selecionada não, fui sorteada. E em vez de reclamar, eu comecei a me questionar por que que eu estava ali, porque eu tinha que aprender com aquela situação. Aprender a ser mais justa, né, com a verdade, e não querer ser sempre a boazinha, ser legal com todo mundo tem que ser bonzinho. Então eu tive que ser mais racional. Então veio mensagens, aprendizados ali naquele momento, e eu achei que foi assim, realmente foi viradinhas de chave que eu tive, mesmo estando em um local que eu não queria estar, mas eu estava ali e eu tive essa experiência de ter essa viradinha de chave. Então já faz parte, né, do processo. Então no dia seguinte, no dia 19, tive um dia normal, não era o dia que era o dia de ir pro TJ. Eu cheguei em casa, depois do trabalho, eu jantei, organizei umas coisas, e quando eu abri o meu e-mail, eu fiquei muito feliz, porque estava lá a minha primeira onda. Tinha um e-mail do professor Hélio Couto, né, com o link de acesso para minha primeira onda. Eu fiquei muito feliz, porque no dia 20 era o dia que eu iria iniciar também o protocolo de desinflamação, e era o dia que eu tinha decidido a cuidar de mim, e é bem no dia que eu iria iniciar a RH, porque ela tem que ser tocada, né, somente durante o dia e não pode ser durante a noite. Então, eu acordei no dia 20, coloquei que eu estava muito feliz, porque quando eu fui deitar às 22 horas, a minha ressonância estava lá. Acordei, comecei fazendo a leitura
do livro. Coloquei a onda para tocar bem baixinha, porque eu fiquei com dúvida se deixasse no mudo, mas depois eu, mesmo sabendo que eu poderia deixar ela no mudo, né? Ela iria trabalhar, fazer todo o processo. Então, coloquei ela ali bem no volume bem baixinho e comecei a fazer a leitura. Aí eu comecei também oficialmente o programa de desinflamação, que chama SOS Mulher, e eu percebi que nessas duas últimas noites, tá, foi uma observação que eu coloquei aqui. Percebi que durante essas duas últimas noites eu não tinha conseguido dormir direito, não tive um sono profundo e dormi mal. Então, fiz um lembrete aqui que nos 2 dias anteriores eu não tinha dormido bem. Tá, vamos pro próximo. Então, no dia 21, aconteceu comigo uma situação onde eu tive que me posicionar, que é até uma das coisas que eu coloquei de limpeza, né, foi acontecendo nos meus pedidos da primeira onda. Então, já no dia seguinte, onde foi o meu pai havia me pedido para ir com ele numa loja, e eu falei para ele que eu poderia, né, no horário X, eu não ia, poderia naquele momento, que era o momento de sentar, fazer minha leitura, escrever. E aí ele achou ruim e falou que iria no horário que ele queria ir. Enfim, então, se fosse antes, eu pararia tudo que eu estava fazendo, né, minhas leituras diárias, o livro, né, e eu iria junto. Só que não, nesse dia eu me posicionei. Eu falei que eu não poderia naquele momento, eu poderia no horário X, eu poderia acompanhar ele. Então, eu senti que, mesmo sendo uma coisa simples para algumas pessoas, mas para mim foi algo assim que eu me posicionei. Eu falei, sem ter aquele medo de ser julgada, de ser ruim, entendeu? Aí eu deixei de ser a boazinha que aceita tudo. Que às vezes você quer falar não e você fala sim, né? Durante a minha vida inteira eu fui muito assim, de sempre me deixar para depois e não me colocar em primeiro lugar. Então até isso é questão de amor próprio, de autocuidado, a gente se posicionar. E o segundo fato, que foi logo em seguida, assim, um tempinho depois, foi em questão que estava em reforma no quintal, e minha mãe veio chegar e chegou em mim e veio reclamar, né? Chegou falando que a obra tinha que fazer isso, aquilo, reclamando de algumas coisas. Só que eu virei para ele e falei: a senhora tem que falar para os pedreiros ou para o meu pai, né? Sobre o que você está vendo que está sendo errado. Só que eu senti que com isso ela se sentiu ofendida. Aí ela começou a falar que ela não tem voz, que ela não pode falar com ninguém, que eu tinha que ouvir, que aí eu falei para ela que meu ouvido não era lixeira, que ela tinha que falar para as pessoas certas, que não era para mim, que comigo não ia funcionar nada, que ela tinha que chegar. Então, assim, não foi com maldade que eu cheguei a falar algumas coisas para ela, mas eu cheguei me posicionando e mostrando e ajudando ela também a se posicionar, porque até então eu estava repetindo um comportamento igual dela, padrão, de que eu não tinha voz, que eu tinha que, né, eu, na maioria das vezes, eu era a pessoa que ficava ouvindo tudo dela, e eu comecei a me posicionar de que não, ela tem que direcionar para as pessoas certas, não vinha aqui depositar para mim, né? Que ela queria falar para alguém, mas ela não falava, então ela vinha e falava para mim. Então, quando eu falei com ela dessa forma, eu senti que não foi uma forma grosseira, mas eu senti que aquele impulso, da forma como eu falei, saiu. Não foi eu pensando assim, ah, vou falar assim, sabe? Não, simplesmente saiu. E hoje eu tenho essa compreensão, essa questão da fala, de expressar, né? Eu tive alteração na tireoide, o hipotireoidismo. Então, hoje eu tenho clareza que eram coisas travadas, né? De sempre falar não quando eu queria falar, ou sempre falar sim quando eu queria falar não. Então, tudo ficava travado aqui. Coisas que eu queria falar, me expressar, eu não falava, de ser quem eu sou. Né? Então, eu senti que nesse dia veio essa limpeza, sabe? Vamos dar continuidade aqui. Ah, dia 23/8, coloquei que eu acordei com disposição, percebi que eu estava sendo mais segura de mim ao falar com as pessoas, eu estou me sentindo mais segura e firme com as palavras. Aí eu coloquei uma frase que eu achei legal do livro do Hélio Couto, eu achei interessante essa parte. Aí eu coloquei aqui: o que você pensa ser real é real. Acredite nisso ou não. Entenda isso ou não. O universo é regido por leis. O universo é pura energia, que você pode ser polarizada de forma negativa ou positiva. Por sua vez, toda energia e informação, essa informação pode ser alterada. Então, nesse dia aqui, achei que fez sentido com o que eu estava lendo, achei bem interessante. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. 31/8.
Então vamos lá, já mudou para o mês de setembro. Eu iniciei a minha primeira onda no dia 20 de agosto e eu tenho uma palavra-chave que eu esqueci de comentar com vocês. Cada mês eu senti que depois eu fiz um resumão aqui da cada mês da primeira onda. E o primeiro mês eu senti disposição. Eu senti uma animação para fazer tudo que eu tinha que fazer, igual eu falei para vocês que eu iniciei esse projeto de desinflamação. Eu ia para academia todos os dias. Eu me alimentava certinho, certinho, certinho. O protocolo era durante, eu acho que um mês, 3, 4 semanas, era isso mesmo. Então, assim, eu fiz todo o processo, mesmo assim, errando alguma coisinha ou outra, que eu, às vezes, não deu tempo de alimentar direitinho, mas eu fiz uns 80% certo desse protocolo. A atividade física todos os dias, tinha cardio, eu ia para o parque, eu corria no parque, eu tinha muita energia, muita disposição. Então, a palavra do primeiro mês foi disposição. Aí, iniciando aqui o mês de setembro, eu coloquei que eu sou grata pela minha vida, pela minha consciência, para poder acessar o conhecimento. Coloquei que eu estava sentindo um sentimento, né, que eu estava sentindo, tive um sentimento de que eu estava não estava mais acreditando na RH. Me veio dúvidas, né? E eu sinto que é o ego reagindo, né? Não quer mudança, ele quer continuar na zona de conforto, ele quer continuar economizando energia, né? Então era uma resistência do ego. E aí vinha pensamentos que será que isso funciona mesmo, né? Todo esse tempo, esse período que, né, tudo que eu estudei, eu venho estudando e eu na hora assim, ficava refletindo isso, será que funciona? Bateu a dúvida, bateu a vontade de não querer mais, sabe? Só que aí eu voltava a ler o livro, Mentes Informadas, porque até então eu não tinha terminado ele. E até isso o ego fez eu resistir. Tinha dia que eu pegava para ler e eu não lia. Eu não conseguia ler. E aí, quando eu voltava, eu até escrevi aqui, ó, que eu voltava a fazer a leitura, eu me sentia muito bem, eu me sentia com vitalidade, eu sentia vontade de querer ler mais, sabe, entender mais sobre. Então, eu percebi que aqui foi o ego querendo me puxar. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui, que é interessante. Então, aqui foi um portal também, dia 9/9. Eu fiz uma carta escrevendo tudo que eu queria deixar para trás, porque eu lembro que esse portal aqui foi um dos portais mais importantes do ano de 2025, que era o dia 9 do mês 9, e o ano 2025, quando a gente soma, ele também dá 9 na numerologia, né, por final, porque é um ano que é um ano de encerramento, o número 9. Então, esse foi o dia, assim, que eu escrevi uma carta encerrando padrões, coloquei minhas crenças, né? Então, eu coloquei tudo aqui, fiz uma carta. Então, já pulei aqui para o dia 17. Estou colocando assim por datas, para ter uma noção cronológica do que aconteceu dos fatos. Né? Não quero pular nada aqui, porque eu também quero deixar registrado para futuramente, quando eu assistir novamente, né, ter o acesso a esse processo, né, que eu me lembre do dia a dia, como que foi. Então, aqui no dia 17 de setembro, veio uma, uma moça que eu já tinha visto algumas aulas dela e tal, e ela veio entrar em contato comigo para fazer o curso dela. Só que, igual eu falei bem no início do vídeo, depois que eu comecei a acessar o conteúdo do Hélio Couto, eu não tive mais vontade e desejo de querer fazer curso de outras pessoas, porque tudo estava ali. Tudo estava ali para mim e eu não tinha dúvida nenhuma de que se eu buscasse, né, em outro, acessasse outras pessoas, eu ia conseguir a base igual que estava tendo ali do Hélio Couto, que é ir na raiz, sabe? Da limpeza mesmo, assim. Não sei explicar para você. Eu sei que é algo muito, muito profundo, sabe? Então, eu olhei, me deu desejo e vontade, porque eu vinha no hábito, né, de sempre estar comprando curso, fazendo curso, fazendo curso. Só que nesse dia, eu parei e refleti. Eu não fui no automático, eu não fui no impulso. Eu simplesmente olhei a mensagem, agradeci e a resposta veio também depois. Recebi um e-mail onde o professor Hélio Couto, a equipe colocou que o site estava com 65% de desconto na assinatura anual. Então, porque na hora que eu li, me deu uma vontade, né, de comprar o curso da professora, dessa outra moça, né? Só que
eu pedi também para Deus um direcionamento. E aí me veio esse pensamento de que eu não precisava de mais um curso, que eu já estava com todas as informações na minha mão, agora dependia de mim. E de repente veio a resposta para concluir tudo. O site do Hélio Couto estava com 65% de desconto, ou seja, eu ia acessar muito mais, assim, mais aulas que não são abertas, né? Então tem que pagar para acessar esse conteúdo. Então eu tive ali a resposta, né? Então ao invés de investir num outro lado, que iria só ficar ali por cima, às vezes não poderia me ajudar, né? Da forma como eu venho buscando, mas eu vi que a mensagem, esse e-mail do Hélio veio como resposta. Então, fui lá, comprei. Foi um pouquinho difícil porque o site ficava caindo, não mostrava para mim que eu tipo, já tinha feito a compra, efetivada a compra. Não mostrava para mim meu comprovante. Eu tentei umas duas, três vezes e parecia, falei, não, vou parar aqui, porque senão depois cobra várias vezes, não sei, enfim. Então, acabei adquirindo e coloquei um compromisso comigo de todos os dias estudar 2 horas por dia o conteúdo do Hélio Couto. Fiz esse compromisso comigo nesse dia. Aí, isso foi no dia 17 de setembro. No dia 22 de setembro, é, por estar fazendo todo o processo de limpeza, né, a onda estava ali batendo, eu senti que aqui eu já tinha mudado de um mês para o segundo mês. Eu, no primeiro mês, fiz a foto do início do mês, né, igual o professor Hélio Couto pede para a gente fazer, eu fiz a minha foto. E aqui já era o segundo mês entrando na onda. No dia 20 já tinha feito a mudança. E aqui era dia 22. No dia 22, tava muito pra baixo, tava triste, assim, tipo, tô aqui no meu processo e parece que eu queria ver as coisas acontecendo, a ansiedade bateu, né? Só que aí, uma coisa que me bate muito, que agora eu estou nesse processo, eu estou entendendo, aqui era muito que estava me batendo a questão, por que eu não estou conseguindo ir para a vida? Por que eu não estou conseguindo morar sozinha, né? Então era algo que estava dentro de mim, vários questionamentos, eu estava com várias reflexões. E quando eu abri o Instagram, aí eu anotei aqui, ó, tinha uma caixinha de pergunta que estava assim: moro com meus pais e não consigo prosperar. Estou com mais dívida de quando cheguei aqui. Um conselho. E a pessoa, que eu não lembro agora quem que era o Instagram de quem, escreveu a resposta assim: crianças não prosperam. Quem mora com os pais é criança, o seu lugar. Enquanto você estiver na sombra dos seus pais, não vai permitir que o sol te encontre. Paga o preço para sair. Então, nesse dia que veio assim um boom na minha mente, me senti assim, tipo, a resposta veio, mas veio bem reflexiva. Então, eu tive que começar a acessar o porquê que estar ainda na sombra dos pais, né, nessa dependência emocional. Tá. Então, aqui eu já tinha mudado para o segundo mês, né, da primeira onda. Eu já então passei por momentos de querer desistir, né? Passei pelo primeiro mês, que foi um mês de disposição, aí veio a questão de não querer, no finalzinho do primeiro mês, de querer desistir da RH, de todo esse conhecimento, de estudar sobre isso. Aí veio o segundo mês, já iniciei assim, com esse questionamento, e dali para frente veio irritabilidade. Foi um mês que eu fiquei muito, muito irritada. Eu não estava me aguentando. Aí eu coloquei aqui um resumão de como foi esse período, que foi assim. É, na transição, na verdade, do primeiro mês para o segundo, foi o dia do eclipse solar. E nesse dia também iniciava a primavera, dia 20, 21, né? Primavera, foi o dia do eclipse solar que teve. E eu acordei sem disposição na segunda-feira. Foi de domingo para segunda. Acordei sem disposição. Eu não conseguia me alimentar mais saudável, do jeito que eu estava indo. Fui na academia, mas eu me senti como obrigação de ir na academia. Cheguei lá totalmente sem vontade de treinar. Eu fiz pelo menos um cardio. É, eu senti uma falta de paciência durante esse período, com tudo e com todos, inclusive comigo. Coloquei aqui que parecia que eu ia explodir. Essa era a sensação que eu sentia. Então aqui já era uma catarse bem profunda que estava acontecendo. Então estava querendo entrar, acessar, né? E tinha que sair e o meu ego às vezes estava ali, né? Segurando.
não queria ver, enxergar o que, que era. Coloquei aqui que eu iniciei tratamento no centro espírita de desobsessão. Sentia essa questão muito parada, muito como se eu não tivesse tendo ação na vida. Então, como se eu tivesse com algo, né, com algum espírito influenciando. Comecei o tratamento de reiki. Toda semana eu fazia o acompanhamento, eu recebia reiki. E teve um dia aqui, ó. Eu percebi que a minha menstruação antecipou. Era para ela vir no dia 16 de setembro e ela veio no dia 11 de setembro. E eu coloquei aqui que ela veio muito forte e que veio até com coágulos. Desceu assim, do primeiro dia ela veio, tchau. E eu senti que veio, nossa, é uma cólica bem de leve, mas assim, veio muito e saiu coágulos. E aí eu me lembrei que eu coloquei aqui, ó, limpeza do meu feminino. Então, provavelmente, estava fazendo também limpeza aqui do meu feminino. É, Coloquei aqui, cadê? A ex começou a aparecer, de uma pessoa, um cara que eu me relacionei com ele, não de namoro, mas a gente ficava, e ele insistia em voltar, e eu via que ele era uma pessoa que não dava pra, muito insegura, não dava para ter um relacionamento, e eu também, por dependência emocional, ficava ali presa naquilo ali. E só que nesse dia que ele me mandou a mensagem, eu senti nada assim de apego à afetividade, assim, de querer ver a pessoa. Eu simplesmente mandei mensagem que eu não queria ver ele mais, que ele travessia o caminho dele, né? Então aqui eu acabei colocando um ponto final, né, nessa relação. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui desse segundo mês, que foi em setembro, que eu havia acabado de ler o manual da RH no dia 16 e que eu chorei muito. Quando eu terminei, eu finalizei de ler o manual que vem junto da ressonância harmônica, que também você tem que fazer a leitura dele para você saber lidar, né? Entender o que está acontecendo. Eu chorei tanto, mas era um choro de gratidão, de felicidade, era um choro de, de, de contemplamento, assim, de toda aquela informação que eu recebi, né? Fico até emocionada. Sou muito chorona, gente, sou muito sensível. E eu coloquei aqui que eu chorei tanto e foi tão lindo saber que todos nós podemos acessar o todo, acessar a felicidade, o amor e ter a vida dos sonhos. Então ali eu senti muito isso, essa emoção, né? Com o todo. Foi muito lindo. Então, escrevi aqui que toda essa emoção que eu senti nesse momento fez viradinha de chave, né? E eu escrevi aqui palavras que me vieram na cabeça, né? Que a gente tem que começar, que eu nunca estarei pronta, que tudo depende de mim, né? Percebi também que comecei a chegar atrasada. Então, nesse segundo mês, lá em setembro, eu comecei a chegar muito atrasada no trabalho. Eu entrava 1h20 e eu comecei a chegar atrasada 10 minutos, 1h30. Então, qualquer coisa que eu ia fazer, quando eu olhava as horas, já era a hora de sair, eu ainda não estava pronta. Eu comecei a perceber isso. Provavelmente também tem a ver com a RH. E aí, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Coloquei que no dia 30/10, deixa eu olhar aqui, dia 30/10. Dia 22/10 eu coloquei que eu estava percebendo que eu estava com muita procrastinação, dormindo tarde, acordando tarde, que eu não estava fazendo a minha rotina de autocuidado. Eu estava me sentindo muito cansada, né? Então, além dessa irritabilidade, eu estava sentindo cansada. Então, a partir do dia 20/10, que foi iniciou meu terceiro mês da ressonância harmônica. Então, o primeiro mês foi disposição, queria fazer tudo. Ah, eu não contei para vocês aqui, mas no primeiro mês, quando eu finalizei o programa de desinflamação, eu fiquei em quarto lugar, porque eu havia emagrecido 5 quilos, aí eu tive que mandar foto do antes e depois. E eu fiquei em quarto lugar e ganhei um prêmio de R$ 200 para mim gastar como voucher, né, dentro de um site que essa médica, essa doutora tinha. Então, tô olhando aqui, lembrando, o primeiro mês que foi o mês de disposição, onde eu tive
toda essa ação, né, de emagrecer 5 quilos, eu ia para academia todos os dias, tinha voltado a correr, eu ainda ganhei esse prêmio de quarto lugar de R$ 200 em voucher para ser gasto nesse site. Então, o segundo mês de setembro, que foi do dia 20 do 9 a 20 do 10, foi o mês onde eu fiquei muito irritada. Era o mês que eu defini como irritabilidade. Eu não aguentava, parece que eu ia explodir. E onde aconteceu, né, todas essas coisas aí que eu falei. E aí, pro terceiro mês, já iniciou no dia 20 do 10 e foi até o dia 20 de novembro, dia 20 do 11, que foi o mês de procrastinação. Então, além da que eu senti irritabilidade, né, no mês anterior, que eu também tinha, eu ia para academia amarrada, mas eu fui. A alimentação ficou nem lá e nem cá. E o mês do terceiro mês da ressonância harmônica foi onde eu senti realmente a procrastinação. Foi onde eu parei a academia, foi onde eu parei de caminhar, parei de correr, a alimentação ficou toda errada. Foi onde eu escrevi que eu deixei de fazer as coisas como caminhada, yoga, até escrever aqui no caderno, eu tinha parado de escrever. Parei de fazer leitura diária. E eu coloquei aqui que estou percebendo que eu estou com muita procrastinação, dormindo tarde e acordando tarde. Não estou fazendo a minha rotina de autocuidado. Então, vamos lá para o dia 30. Então, isso foi dia 22 de outubro. Dia 30 de outubro, eu coloquei que eu estava muito reflexiva com o trabalho. Que eu havia pego um trabalho para fazer, que a pessoa ela ficava me enrolando, marcou de fazer reunião e ela não aparecia no horário. Mas eu escrevi aqui e falando para mim também, a questão do compromisso, sabe? Qual o nível de compromisso que ela tem com ela mesma? Então, eu tinha que olhar comigo qual o nível de compromisso que eu tinha comigo mesma, né? E eu até escrevi aqui que eu estava escrevendo em terceira pessoa, mas que servia da própria aqui também. Aí eu coloquei que por estar, né, reflexiva com o trabalho, que eu não estava me sentindo valorizada, que eu queria receber mais, né? Eu queria estar trabalhando com outras áreas e não estava. Aí eu comecei a fazer pesquisas em sites de freelancer. Ah, e aqui eu coloquei que eu poderia fazer trabalhos na área educacional junto com a edição de vídeos, que é onde eu tenho minhas habilidades, com criação de conteúdos, e isso me deixou mais feliz por conseguir juntar as minhas habilidades de realizar os trabalhos e receber por isso. Então, porque eu ficava muito presa, eu preciso sair da área escolar, tá, da sala de aula. Mas eu preciso trabalhar com o quê? Eu sei fazer edição de vídeo, eu tenho curso de social media, criação de conteúdo, eu gosto de fazer fotografia, eu gosto de fazer vídeos, de criar reels. Então, quando eu comecei a ver que dentro de sites, né, de freelancer, eu poderia juntar minhas habilidades, fiquei muito feliz, né? Agora é sentar e organizar a vida com isso, né? Era a informação que eu acessei. E aí foi quando eu fui pesquisar que eu tinha perdido o meu acesso desse curso de social media. Até eu ia compartilhar com uma outra pessoa e eu fui pesquisar, eu não tinha meu e-mail, a senha, eu tentava entrar, não achava o lugar, qual que era a plataforma de acesso, perdi. E nesse dia, por eu estar tão feliz, né, que eu iria juntar e voltar a assistir algumas aulas desse curso de social media, eu consegui achar, dentro de um grupo que eu estou da turma, eu consegui achar o link, que era o link de acessar a plataforma de curso deles. Aí já estava salvo meu e-mail, minha senha aqui no computador, aí eu fiquei muito feliz de ter conseguido acessar, porque eu poderia retornar algumas aulas, né, para assistir, para atualizando, né, essa área minha. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Tá, aí já, então do dia 30 eu pulei aqui pro dia 10. Então aqui no dia 10, fiz uma escrita aqui de gratidão, né? E eu coloquei também que eu estava me sentindo muito sobrecarregada. Parecia que eu estava sobrecarregada, parece que eu estou com muita coisa para fazer e não estou me organizando e conseguindo entregar e fazer as coisas no tempo certo. Então, nesse dia que eu me senti muito sobrecarregada, parecia que eu tinha muita coisa para fazer e não estava conseguindo centrar, alinhar e organizar. E aqui, do dia 10 de novembro, vou para o dia 13 de novembro. Ah, nesse dia foi legal, porque acordei cedo, eu senti o desejo de ficar na minha própria companhia. Peguei o carro, fui para o parque, tomei café da manhã lá no parque, passei na padaria, comprei um lanchinho, sentei no parque, fui lanchar no parque. Saí do parque e falei, vou fazer minha unha. Aí tem uma,
um salão, né, que é de fast, que faz na hora. Sentei, fui fazer minha unha. Só que aí, quando eu estava fazendo a unha, veio voando assim na lateral aqui da minha, ah, tipo aquela pluminha daquela florzinha que é dente de leão, e eu coloquei aqui, que ela veio voando assim do meu lado, e que eu lembrei que um dia anterior ela havia aparecido também quando eu estava me arrumando para ir trabalhar aqui no parque. Veio essa tipo, pluminha, né? Ela veio assim, e eu vi aquilo ali e falei, não, sinal. E aí eu coloquei aqui também, que no dia 16, que foi uns dias depois, porque foram 3 vezes que eu tinha visto, né? Apareceu também para mim. Então, foi nesse dia, no dia 13, no dia anterior também aí, que eu tava me arrumando para trabalhar, e nesse dia 16 aqui apareceu essa tipo a pluminha, né, do dente de leão. E aí eu pesquisei a respeito do que significava, né? O dente de leão tem um significado espiritual ligado à esperança, otimismo, liberdade e manifestação de desejos. Por sua capacidade de dispensar suas sementes ao vento, simboliza a capacidade de deixar o passado para trás, abraçar novas jornadas e o desapego para crescer. Ele também é associado à comunicação, criatividade, sorte e à transição entre o dia e a noite. Então, assim, não preciso falar mais nada, né, sobre tudo que vem acontecendo, igual eu falo, os sinais estão aí. A gente que tem que estar de olhos abertos para ver, para enxergar. Então, assim, um simples, né? Passou assim, um dia, de novo, no outro dia. Falei, não, aí é um sinal. É, outros animais, né? Eu coloquei aqui arquétipos que apareceram para mim. E assim, a libélula entrou dentro de casa, dentro da cozinha onde eu estava. E a libélula, coloquei aqui, ó, se a libélula entra na sua casa, isso pode ter um significado ainda mais pessoal, indicando que a renovação pode estar acontecendo dentro do seu próprio espaço ou círculo íntimo. Pode ser um sinal para você se libertar de padrões antigos e acolher uma nova fase de vida. Então, assim, mais um arquétipo que veio para me mostrar, para me entender. Tipo, você não está entendendo? A gente mostra de outra forma, né? Lagartixa também. Apareceu lagartixa. Eu estava trabalhando ali na área, elas ficam na parede. Dentro da sala de aula, onde eu dou aula, apareceu uma lagartixa. E ela vinha caminhando assim, pá, parou perto da minha mesa. Fui pesquisar também sobre o arquétipo da lagartixa, o significado espiritual. A aparição de uma lagartixa tem um significado espiritual positivo, em muitas culturas, representando boa sorte, prosperidade e proteção energética. Ela também simboliza renovação e a capacidade de adaptação, além de ser vista como um sinal de que o ambiente está sendo limpo de energias negativas e pragas indesejadas. A presença do animal pode ser interpretada como uma mensagem para prestar atenção aos detalhes e estar aberto às mudanças. Então, aqui foi o dia 13 de novembro. Agora, vou lá para o dia 24 de novembro, onde dia 20 tinha encerrado a minha terceira onda, e eu escrevi aqui os relatos dos últimos dias, né? Eu escrevi que de sábado para domingo eu tive uma experiência durante o sono, onde eu vi várias naves passando aqui acima da minha casa, e só que nesse dia eu não tive medo. Esse dia eu estava muito claro, era de dia, estava eu e minhas outras duas irmãs, também da área, você acredita, né? E a gente estava lá fora na área, no quintal, assim, e elas passavam assim, e eu perguntava se elas estavam vendo. E elas falaram que não. E eu não lembro, assim, de muita coisa. Tinha algumas informações passando, mas eu não lembro, assim, ao acordar o que, que foi, né, dito ali. Eu lembro que tive acesso, conexão, mas eu não lembro o que, que foi dito. E nesse dia que eu acordei, no dia 15, que foi o fato onde aconteceu de sábado para domingo, no sábado eu acordei muito gripada. Muito ruim mesmo. Tipo, sentindo um calafrio, corpo ruim. Tá, então no dia 15, foi o dia que eu comecei gripada. De 15 para 16, de sábado para domingo, eu tive sessões, experiência nas naves espaciais. E lá no dia 18, eu pedi a minha segunda onda, porque eu quis pedir antecipado para
ficar mais ou menos já próximo ali quando eu finalizasse, já iniciar com a segunda onda. Só que quando eu recebi o retorno do professor Hélio Couto, com um questionário para responder, eu caí a ficha sobre a ressonância harmônica, eu caí a ficha do quanto profundo é essa ferramenta. Então, assim, eu percebi que eu vivi muito o primeiro mês, a primeira onda, com ansiedade de que as coisas se resolvam. Mas para que as coisas se resolvam, eu preciso mudar primeiro dentro. Então, eu preciso fazer toda essa mudança, essa limpeza, né? Pode vir as catarses, tirar e limpar tudo que é o sujo que está ali para entrar nova informação. Mas se eu não tiver com essa nova informação, se eu não tiver com um olhar, né, diferente para as coisas, vivendo hoje, aqui e agora, como que eu vou mudar a minha. Como que eu vou mudar o externo? Porque o externo é o reflexo do interno, entendeu? Então, assim, eu percebi que quando eu recebi o questionário, as perguntas, eu fui lendo, eu falei, cara, parece que, mesmo eu tendo anotado aqui, parece que eu não estava pronta ali, assim, não é pronta, mas eu não estava observando, né, todo esse trabalho feito. Eu lendo aqui com vocês e falando, eu consigo ter mais compreensão. Mas naquele dia, aquela consciência que eu estava naquele momento, não conseguia ver, enxergar tudo isso aqui. Não fiz esse resumão aqui, eu não li tudo para me ter essa conclusão, né? Então, eu caí a ficha do que era a RH, que essa ferramenta faz. Aí eu coloquei aqui, ó. Fiquei me perguntando se está na hora mesmo de pedir a segunda onda. Aí vi essa pergunta. Será que está na hora mesmo de eu pedir a segunda onda? Será que eu estou pronta para, né, estar tá recebendo todas essas novas informações? Aí eu coloquei que senti no meu coração que eu não estava pronta, que eu teria que aguardar. E com isso eu fui respondendo aos poucos o questionário. Então, no dia 18, eu pedi a minha segunda onda, veio esse e-mail do professor Hélio Couto, né, com todo o questionário. E aí, quando foi lá para o dia 24/11, eu acordei, eu escrevi aqui assim, ó, hoje acordei de uma lembrança de um sonho muito mágico. Parecia que eu entrei em um lugar onde é produzido material. Cara, as respostas vêm, tá vendo? Eu não tinha, eu não tinha virado essa chave ainda. Só um minuto. Como eu estava perguntando, questionando se realmente eu teria que pedir a segunda onda, e nesse dia aqui, no dia 24/11, no dia 18 eu estava me questionando, né? E no dia 24/11 veio como uma resposta, que nesse sonho, parecia que eu entrei no lugar onde era produzido o material da RH. E lá me ensinaram a mexer com as mãos em umas placas. E eu falava que eu estava gostando de fazer, de ajudar a montar. Acordei me sentindo diferente. Parecia que eu estava mais leve, mais humana, que eu estava mais conectada com Deus. Então, eu lembro direitinho desse sonho, que eram umas placas e a gente tinha que fazer um movimento, e eram muitas pessoas, assim, todo mundo de branco. E agora eu lendo, e lembrando, recordando desse, desse sonho, é a resposta. Então, tipo, eu tive que acessar, eu tive que ir lá também, para ter mais compreensão, né, desse trabalho, dessa ferramenta. Senti um amor transbordando. Depois que eu acordei nesse dia, eu fiquei assim, sentindo como se eu estivesse transbordando amor. O meu dia de trabalho foi diferente. Eu coloquei aqui, ó. Coloquei que sei que estou passando por várias limpezas e tenho sentido no meu corpo minha perspectiva diferente. É. Então, depois desse sonho que eu tive, que eu acessei todo esse lugar que eu não consigo nem descrever como que era, mas era uma coisa muito boa, acessei e tive o amor de Deus transbordando de dentro de mim.
Eu estava ajudando também, né? Então, eu vou lá para o dia 27 do 11. Então, no dia 27, eu escrevi durante o acontecimento da semana, né, do que aconteceu durante a última semana que eu tive, que foi logo depois desse sonho. Foi muito engraçado, assim, agora eu me recordando, que eu tive que aprender a olhar, né, o universo estava me dando presentes, né. Então, por exemplo, tive uma aluna que me deu uma caneta, tia, toma. Caneta simples, assim, sabe, pra quem olha, assim, ah, uma caneta, né? Não, eu estava recebendo, eu tive que aprender a receber. E eu agradeci aquela caneta, de uma forma diferente, porque antes eu pegava, obrigada, e pronto. Só que dessa vez não. Dessa vez eu agradeci pela caneta, né? Eu agradeci pelo universo estar me dando a caneta. Depois, meu aluno me deu uma florzinha e um bombom. Inclusive, na hora que eu agachei pra pegar, ele ficou tão feliz, e quando ele pulou, bateu a cabecinha na minha boca, sangrou, enfim. Mas mesmo assim, aquele sentimento dentro de mim de agradecer por estar recebendo aquilo ali dele, né, o presente, a flor, o chocolate, eu estava sentindo um sentimento de gratidão, de estar recebendo, né. E na sexta-feira, no dia do brinquedo, lá a gente brincando na escola, quando eu cheguei, que é o dia do brinquedo, né, a minha aluna tirou da mochilinha dela e falou: "Tia, toma pra você uma conchinha do mar". E eu tenho as minhas conchinhas, tenho umas conchinhas aqui que fica aqui exposta, né. E eu fui, peguei e falei, nossa, obrigada, que linda. E, tipo, aquele sentimento estava diferente do receber. Não sei se vocês conseguem entender. Enfim, então, é, essa questão do receber, eu olhei com um olhar diferente. Então, finalizei essas semanas aí do dia 27 de novembro e vou lá para dezembro agora, dia 13 do 12. Aí eu escrevi os relatos dos últimos dias também, o que tinha me acontecido. É, coloquei que no dia 10 do 12, em uma quarta-feira, eu pedi a minha segunda onda. Senti que eu estava preparada de pedir, respondi o questionário, porque então lá atrás eu comecei a responder meu questionário, né? E eu achei que eu já tinha respondido tudo, só que não. Eu comecei a responder e parei, e quando foi no dia 10 do 12 foi quando realmente eu enviei, porque eu estava me sentindo pronta para receber a segunda onda. E quando foi realmente no mesmo dia que eu enviei, ou se foi um dia depois, uma pessoa entrou em contato comigo. Um cara que a gente se conheceu e ele começou a fazer perguntar como que eu estava, porque fazia muito tempo que a gente não se falava. Quando ele começou a perguntar como eu estava, tudo que ele foi me perguntando, eu fui respondendo. Tipo, quando a gente se falou, era em 2021 ou 22. Deixa eu ver aqui, 2021. Eu botei aqui. Foi quando a gente foi a última vez que a gente se falou. Então, de 2021 até 2025, todas as perguntas que ele me perguntava, eu estava na mesma situação. E quando ele me perguntou, eu estava com tudo igual. Porque nesse meio termo, eu tive a transição de morar em Florianópolis, mas eu voltei de novo para o mesmo ciclo da dependência emocional, de morar com os meus pais, enfim. Então, quando ele começou a me perguntar se eu estava morando sozinha, questão de trabalho, eu tinha voltado novamente para o trabalho que, assim, eu não queria, vamos dizer assim, estava morando onde eu não queria. Então, tudo que ele me perguntou estava da mesma forma que quando a gente tinha conversado. Só que isso não foi ruim. Tudo que ele perguntou, eu fui respondendo. E eu respondendo de uma forma que eu falei, cara, me fez assim, ó, cair a ficha. Eu estou vivendo da mesma forma. O que está precisando mudar aqui, né? Então, no início eu achei ruim, mas depois eu entendi o porquê de tanto questionar. Tipo, parecia uma entrevista de emprego, pergunta, pergunta, pergunta. Mas hoje eu entendi que toda essa informação que eu tive ali naquele momento foi para trazer respostas e direcionamento. Então, agora, o que eu preciso fazer para não estar trabalhando aonde eu não quero continuar trabalhando? Estar morando aonde eu não quero estar morando. Então, o que eu preciso fazer? Só que isso, assim, veio agora, na segunda onda, algumas respostas e já está tendo algumas mudanças, sabe? Então, isso foi importante para mim. Nesse dia, eu conversar com essa pessoa, que também a gente parou de se falar novamente. Tipo, ele só veio para me mostrar onde eu tinha que olhar. Então, agora eu preciso, né, e já dei o início, né, de entender e compreender
como que eu crio a minha realidade. Então vamos lá. É, então, no dia 10 eu pedi a minha segunda onda. No dia 11, o professor me respondeu com um e-mail explicando como se fosse um direcionamento. Ah, tá. Então aqui no dia 11, no dia 10 eu pedi minha segunda onda. Logo em seguida teve eu conversei com essa pessoa que me trouxe essas informações. E no dia 11, o professor me respondeu com um e-mail, né? Depois que eu respondi todo o questionário, ele me deu a devolutiva. Pediu para estudar de forma profunda alguns temas, que é o Manual de Instruções da RH, para mim novamente fazer a leitura dele, o capítulo Obstáculos ao Crescimento, do livro Mentes Informadas, e assistir os vídeos O Poder do Colapso Consciente da Função de Onda, O Poder de Soltar e o vídeo Co-Criador e Estado de Buda. Ele só pediu para estudar de forma aprofundada. Então agora eu vou voltar a ler o manual de instruções, que eu não voltei. Já comecei a fazer os estudos dos vídeos e a leitura desse capítulo. E realmente, assim, fez um boom na minha mente, viradinha de chave. Só quem tá passando, ou quem vai passar depois, já fica se preparando e tá entendendo quando eu falo boom, é porque parece que você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, sabe? Fica repetitivo eu ficar falando aqui, mas é assim, sabe? Você começa a ver, analisar as coisas de uma forma diferente. É, Aí no dia 16 de dezembro, eu iniciei é, a minha segunda onda. Foi quando ela chegou um dia antes, no dia 15, e no dia 16, eu comecei a rodar a minha segunda onda. E eu estou muito feliz, estou muito grata por todas essas informações, né, por estar passando e ter passado por todo esse processo pelas catarses. Não é ruim, muita gente acha que é ruim passar por catarse, mas não é. Para você conseguir o novo, você vai ter que tirar o velho, né? Então, sou muito grata por todo esse conhecimento que o professor tem deixado aqui, está deixando, né, para a gente acessar. Estou muito feliz, estou muito grata por ter acessado toda essa informação, todo esse conteúdo de, nossa, anos que eu vinha buscando e a hora certa chegou, né? A hora da mudança chegou. Eu estou pronta. Se você passou, está passando, se algo durante esse vídeo fez sentido com você, comenta aqui comigo. Curta meu vídeo, se tiver que compartilhar, compartilha, começa a me seguir, porque vou estar trazendo novos vídeos aqui também para o canal. Agora eu quero é, trazer todo esse conhecimento que eu tenho, vivências, enfim, para outras pessoas também que precisam, né, estar em contato. Sou muito grata, né? E te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.